Então vamos lá, pessoal, tudo bem? Então nossa disciplina agora é de introdução à teologia, tá? Por que estudar teologia? É a grande primeira questão que nós devemos ter, né? Por qual motivo se estuda teologia? Então primeiro nós estudamos teologia para conhecer a Deus. Você estuda teologia para conhecer a Deus. Só que Deus ele se manifesta de várias formas. Deus se manifesta primeiro pela revelação dele. E a revelação dele ela se dá primeiro no âmbito pessoal. Deus se revela para vocês como? Através de um sonho, certo? Você pode ter tido uma visão. Só que na maioria das vezes, Deus se revelou ao homem através de sua palavra. Então nós estudamos teologia para compreender a revelação de Deus, que pode se dar de inúmeras formas. Então, para algumas pessoas, a partir de uma visão. Eu tive uma visão. De uma revelação espiritual. Algumas religiões, principalmente, pessoas que estão isoladas em países que têm perseguição, por exemplo, os muçulmanos, Jesus se revela para eles através de sonhos. Só que essa revelação, ela impõe, após a revelação, a necessidade de conhecimento. Então você estuda teologia para conhecer parte da revelação de Deus, parte do texto bíblico. Então olha só, por qual motivo estudar teologia? Para conhecer a Deus, para saber da razão da sua fé. Você precisa estudar teologia para saber qual é a razão da minha fé. Você está no seu trabalho, está na sua escola, tem um ateu, um amigo seu que é ateu, ou tem outra religião. Como é que você dá razão? Por que você acredita nisso? Por que você acredita em Jesus? Aliás, você pode se perguntar, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem seria Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Tá. Aí vamos supor que eu sou ateu. Quem é Jesus para você? Jesus para mim foi um ser que veio na terra para me livrar da condenação eterna. E como que eu sei que eu estava indo para a condenação? Quando eu me deparo com aquilo que ele fez, não olhando pelos meus pecados, mas quando eu olho para a cruz e vejo que um homem que foi para a cruz morreu, então alguma coisa eu tinha. Então por isso que eu creio que ele é uma pessoa que veio para me salvar. Entendi. Mas olha só a resposta dele. Ele falou que Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Então Deus é homem. Deus é homem? Deus é um homem. Eu sou um ateu, você está querendo me convencer. Você está falando que Deus é um homem. Então eu sou Deus. Você falou que Deus é um homem. Então eu posso ser Deus. Porque eu sou homem. Deus é espírito? Deus é espírito. Como é que ele tem filho, então? Se vocês falam que Jesus é o filho de Deus. Como é que? Entendeu? Então eu posso ser filho de Deus também. Porque eu sou ser humano. Isso é um ateu falando, não é pastor falando. É só um ateu falando. Tá? Você tem que saber da razão da sua fé. Até agora ninguém conseguiu dar efetivamente a razão da sua fé. Faz sentido para vocês. Para mim também faz. Lógico que eu sou, cristão também. Mas se fosse um ateu, a razão da sua fé tem que convencer alguém que você não conhece, alguém que não tem contato nenhum com aquilo ainda, entendeu? Então é necessário estudar para poder dar resposta disso. Quem que é Deus? Melhor, quem que é Jesus? Mas ela falou que Deus é espírito, tá certo? Na verdade, Deus é espírito. O espírito pode ter filho. Porque ele é o criador dele. Mas ele pode ter um filho? O filho dele foi gerado através da palavra. E daí que ele mudou com sua mão o boneco e sua força foi adquirida. Eu sei, mas para um ateu escutar isso, você não convence ele, entendeu? Essa não é a melhor explicação para um ateu tentar te entender. Jesus, a melhor resposta seria parte daquilo que eu falei. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aí como que ele é o Filho de Deus? Ele poderia fazer novamente essa pergunta. Como que Jesus, ele é o Filho de Deus, sendo que Deus é Espírito? Tá? Alguém consegue responder isso? Jesus é o Filho de Deus, correto? Tá certo? Com base na nossa fé. Jesus é o Filho de Deus. Mas como Jesus,
sendo um filho de Deus, pode ser filho dele, sendo que Deus é espírito e Jesus, da forma assim prática, era homem. Como? Isso é um ateu perguntando, gente. Para você conseguir responder, não é responder para mim que eu sou crente, nem para o seu irmão que é fácil, entendeu? Mas a explicação dessa história e do relacionamento de Jesus com Deus só se explica teologicamente, tá? E olha só, teologicamente, a teologia, né, essa disciplina, ela não tem nada a ver com religião. Então, por exemplo, no estudo a respeito das ciências, a ciência é dividida, as faculdades, né, ela é dividida em 4 áreas, se eu não me engano, que é a ciências naturais, ciências humanas, ciências exatas, acho que tem mais, ciências sociais, aqui naturais pode ser biológicas também, tá? Olha só, ciências exatas, fala a respeito das engenharias, tá? Cursos com números, contabilidade. Em alguma parte a administração ela entra aqui em ciências sociais e em algumas disciplinas vai ter aqui ciências exatas, ela é uma mistura dos dois, tá? Ciências naturais ou biológicas, entra a área da saúde, a biologia, entra a enfermagem, tudo está ali nessa área. Aí das ciências humanas, que é o que nos interessa, entra aqui, ó, disciplinas das ciências humanas, teologia, história, filosofia, sociologia, psicologia, que mais? Pedagogia. Em geral, ciências humanas, letras, tudo que é educação, a maioria das disciplinas de educação, né? Geografia entra aqui, entra em algumas outras áreas, né? Geografia vai ter coisas da área de biológicas, mas vai ter coisa de ciências humanas também, tá? O que acontece, irmãos? A teologia, ela é uma ciência. Então, quando se estuda teologia, você não está estudando necessariamente a Bíblia. Você não vai ter contato necessário com a Bíblia o tempo todo. Você vai ter contato com essas outras disciplinas que dão sustentação para a parte da teologia que se relaciona com o homem. Porque a teologia, na verdade, ela é isso aqui, ó. A teologia é o estudo, você pode dizer que ela é o estudo a respeito de Deus. Uma das respostas para aqui, o que é teologia? Né? Um estudo a respeito de Deus, não um estudo de Deus. Por quê? Você não consegue pegar Deus, deitar ele numa mesa, vamos dissecar Deus aqui, tá? Não tem como fazer isso. Se você conseguisse fazer isso, você que seria Deus. Deus, para continuar sendo Deus, ele tem que efetivamente continuar sendo um mistério. Então, Deus, o que é Deus? Vai definir Deus? Mistério. Deus é mistério. E o que você pode conhecer de Deus? Aquilo que Deus permitiu ser conhecido. Então, Deus revelou-se através de Jesus. Jesus é a parte de Deus que você consegue conhecer em uma forma mais próxima de sua plenitude enquanto um representante de Deus na terra. Mesmo Jesus, você não consegue conhecer ele em sua plenitude.
Quanto mais Deus. Deus é mistério. Não se pode conhecer Deus. Mas você pode conhecer aquilo que Ele escolheu revelar a respeito de si mesmo. Deus escolheu se revelar aos homens. Se Deus escolheu se revelar aos homens, é possível conhecer a Deus com base naquilo que Ele já revelou sobre si mesmo. Então a teologia, o estudo teológico, nunca vai ser o suficiente para você falar, eu entendo Deus, eu sei a respeito de Deus. Não. Não. A prova disso que a gente tentou aqui falar pouca coisa, a gente evoluiu, mas evoluiu pouco. Tá? É uma dificuldade falar a respeito de Deus. Como você vai falar a respeito de um ser que é infinito com um discurso e palavras, um vocabulário que você tem, que eu tenho, que é finito? Você tem um discurso, um vocabulário finito. Eu te falo assim, ó, descreva isso, que é infinito, que é maravilhoso, que é perfeito, que sabe todas as coisas, que tudo pode estar nele e ao mesmo tempo ele, se quiser, não está em lugar nenhum. Se ele quiser. Ele se expressa em tudo e ao mesmo tempo pode não estar em lugar nenhum, porque ele se afasta. Se ele quiser, ele se afasta. Ele tem poder para isso. Ah, Deus está em todo lugar? Deus está em todo lugar, por exemplo? É uma outra pergunta, né? Teológica. Deus está em todo lugar? Tá? Não. Para ela não tá. Deus está em todo lugar? Deus está em todo lugar? Tá? Deus está em todo lugar? Não? Olha só. Deus pode estar em todo lugar. Tá? Deus pode estar em todo lugar. Só que Deus, Ele não está em todo lugar. Efetivamente não. Tá? Efetivamente não. Mas todos os lugares expressam a glória de Deus. Tudo que existe expressa a glória de Deus. Então tudo pode expressar a glória de Deus. Deus não está em todo lugar. Ele tem poder para estar em todo lugar. Agora, de alguma forma Ele está em todo lugar. Aí eu te pergunto, Deus está no centro de Macumba? Responde. Deus está no centro de Macumba? Não? Deus está no centro de Macumba? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, aí você respondeu corretamente, tá? Deus está no centro de Macumba. Como? Como testemunha, tá? Como testemunha, Ele, na sua onisciência, Ele está como testemunha. Ele sabe o que está sendo feito, Ele sabe quando está sendo feito, Ele sabe por qual motivo está sendo feito, Ele sabe quais são as intenções das pessoas que estão ali. Então, Deus está em todo lugar como testemunha do que está acontecendo, em sua onisciência, tá? Mas Ele não, aí é diferente. Deus está e Deus se manifestar. Deus não se manifesta em todo lugar. Às vezes nem na igreja. Deus está aqui, mas Ele não está se manifestando de uma forma especial. Ele tem as suas formas de manifestação. Então Ele se manifesta talvez pela nossa fé. Ele se manifesta pela adoração, pelo louvor, pelo quebrantamento, pela unção, pelo poder, né? Você vê no texto bíblico, pela nuvem, uma nuvem que vinha e representava a presença de Deus, como uma voz audível, tá? Então Ele pode se manifestar. Então a teologia, ela serve para isso, para organizar o estudo teológico, para que nós possamos entender a respeito da revelação de Deus, que foi feita através da sua palavra e através das histórias mencionadas a respeito das vidas das várias pessoas que experimentaram o momento com Deus. E também, irmãos, para compreender, olha só, a história aqui, ó, é o estudo do passado, ou do desenvolvimento histórico, tá? Da história que está se desenvolvendo, pode ser do presente também. A filosofia é o estudo dos princípios e valores, da moral, da ética, da política. E isso envolve o ser humano, mas envolve também na medida que envolve o ser humano, envolve a sua relação com o eterno, com o divino. Então, tem que estudar filosofia, tem que estudar história. A sociologia é o estudo das relações humanas. Então, quando você está na igreja, você está fazendo o quê? Você está tendo contato com outras pessoas, você está tendo uma relação com o seu próximo.
Então você precisa, dentro da teologia, se aprofundar no estudo da sociologia. A psicologia é o estudo do inconsciente do ser humano, é o estudo da mente do ser humano, do inconsciente, de suas práticas. Ela é derivada aqui, ó, da filosofia. E a sociologia também é derivada da sociologia, da filosofia, tá? E a história? A história contempla tudo isso. E essas disciplinas todas são derivadas de quê? Aí eu te falo, da primeira disciplina, a teologia. A primeira disciplina na história foi a teologia, tá? Se você parte a respeito de um desenvolvimento histórico, tá? Das ciências, que veio do berço grego, tá? Quando você estuda o desenvolvimento das ciências, se pergunta como é que nasceu a filosofia, né? Se questionando a respeito dos deuses pagãos. Por que existe o mundo? Por que nós estamos aqui? São as primeiras perguntas que se fizeram. E eles respondiam isso como? Através da teologia. Não, porque Zeus, porque Artemis, porque não sei quem, Atena, porque não, entendeu? Essas explicações teológicas dos gregos se baseavam em deuses pagãos. E no judaísmo, que é anterior ainda, a resposta é divina. Resposta sempre relacionada ao texto bíblico. Então, as outras disciplinas se desenvolveram a partir de argumentos teológicos. A teologia nasceu primeiro, e aí, com o tempo, os gregos foram dando lugar para explicações que se relacionavam só através do intelecto humano, sem utilizar os recursos teológicos para poder explicar o mundo, não só através da razão. Os deuses são importantes? São. Mas simplesmente através da razão, o ser humano seria capaz de compreender a natureza, a criação e as coisas que existem. Aí a teologia é deixada um pouco de lado e a filosofia, ela começa a ter destaque. Então, e a partir da filosofia sai outra disciplina que não está aqui, porque não compõe dentro das ciências humanas hoje. Mas no início sim, porque todas as disciplinas estavam dentro da filosofia. A matemática. A matemática era considerada a filosofia primeira. Por quê? Porque ela era exata. Então, por exemplo, Pitágoras, ele era matemático e era filósofo. Então, a matemática também saiu de dentro da filosofia, se você partir de um pressuposto de que o pensamento ocidental e a cultura que nós temos hoje veio de um berço grego. Lógico que os gregos também utilizaram, se valeram de outras culturas para poder produzir o seu conhecimento. Mas partindo desse ponto de vista, todas as disciplinas partiram da filosofia, e a filosofia partiu de quê? De um pensamento inicial a respeito dos deuses e do fundamento da existência humana que estava na teologia. Por isso que a teologia é tão importante, é importantíssimo. Independente da pessoa ser cristã ou não, é importante você estudar a teologia, porque faz parte, é uma disciplina que abarca várias áreas do conhecimento, entendeu? Então, no estudo da teologia, você tem que estudar para quê? O que é teologia? É o estudo a respeito de Deus. Por qual motivo estudar teologia? Para conhecer a Deus, para conhecer o relacionamento de Deus com os homens. Para dar razão da sua fé, você tem que saber dar razão, explicar por que eu creio nisso. Eu creio nisso por causa de um monte de coisa. Vem cá, senta aqui que eu vou te explicar. E às vezes também, para que com a prática, você consiga dar respostas rápidas a respeito da razão da sua fé, no momento de evangelização, por exemplo. Depois disso, irmãos, olha só. Você estuda teologia para entender o histórico e o contexto do texto bíblico, porque isso também contribui para quê? Para dar razão da sua fé, para conhecer o seu Deus e para mostrar para as outras pessoas o caminho correto de como servir a Deus. No último domingo agora, pregando aqui na igreja, e aí eu fiz um comentário a respeito de uma moça que é testemunha de Jeová, e falou que o ser humano foi feito para ficar na terra, para viver na terra. Ok, foi feito para isso mesmo. Mas que a eternidade se daria depois, na volta de Cristo, se daria aqui na terra. Não tem problema nenhum a pessoa acreditar nisso.
Até porque algumas denominações evangélicas acreditam dessa forma também. E o texto bíblico fala, em parte, que isso vai acontecer, tá? Porque fala de um reino milenial, de Cristo na terra. Depois fala de novos céus e nova terra, que não dá para você interpretar o quê? Mas pode ser aqui mesmo. Pode ser, pode até ser. Mas pode ser no céu? Pode ser também. Porque a Bíblia também fala de céu? Fala de céu também. Só que ela me deu um texto, Salmo 37. Quando você vai ler o Salmo 37, o contexto não é esse. Então qual que é o problema deles? Lê o texto bíblico e interpreta o texto bíblico de forma equivocada. Então você estuda teologia para quê? Entender o contexto bíblico. Porque quando você compreende o contexto bíblico, o conhecimento que você absorve, ele é correto. Quando você vai ler um texto bíblico, olha só, o texto bíblico ele vai se dar da seguinte forma, ó. Primeiro, o texto bíblico não foi escrito necessariamente para mim e para você. Não. O texto bíblico ele foi endereçado a alguém. Ao Pentateuco, Gênesis ali, aqueles primeiros livros ali, Deuteronômio, Número, esses livros foram escritos para o judeu, para que os judeus pudessem ter ciência da sua cultura, do seu Deus. Quando você lê o Antigo, principalmente o Pentateuco, você tem que pressupor que aquele texto foi endereçado aos judeus. E como é que você tem que ler? Dando um passo atrás e entendendo que aquilo está endereçado aos judeus. E compreendendo aquele texto, aqui ó, primeiro, né? Para quem foi escrito? Para quem foi escrito? Você lê o texto, para quem que ele foi escrito? Segundo, qual que foi o contexto daquele texto? Por qual motivo o texto foi escrito? Por que esse texto foi escrito? Porque se você souber o motivo pelo qual o texto foi escrito, você vai saber interpretar os motivos pelos quais algumas informações são ditas, tá? Então são ditas de propósito, tá? Depois disso, nós vamos ter um problema de linguagem. Qual linguagem foi escrita? Qual idioma foi escrito? Tá? A tradução está correta? A tradução desse texto reflete o que efetivamente fala no original? E esse é um grande problema, principalmente para nós aqui, irmãos, que nós temos a Bíblia traduzida para o português. Dá divergências. Algumas grandes, outras pequenas. A maioria delas pequenas, tá? Por isso que ninguém precisa ficar aí neurado, não, eu não sei ler a Bíblia no original. A maioria das divergências são pequenas. E pregadores que ficam toda hora citando isso, só citam como uma estratégia para esboçar, para mostrar algum tipo de conhecimento superior. Tá? Não tem necessidade dentro da igreja nenhuma você fazer isso, tá? A palavra dentro da igreja tem que ser pregada de forma simples, que todo mundo possa entender, tá? Só que todo membro, antes de afirmar alguma coisa, você tem que ir lá e descobrir se aquele texto realmente fala aquilo que está sendo dito ou aquilo que você entendeu, tá? Então, tem para quem foi escrito, o contexto, a linguagem, tá? E depois, a cultura. Cultura. Por que a cultura, irmãos? Porque a cultura da época fala a respeito dos valores da época. Então, uma coisa pode ser mencionada no texto bíblico com um valor X, tá? Com um valor Y. E aí você lê aquilo, fez desse jeito, por exemplo, que algumas pessoas aí erram em fazer. O povo ouviu a palavra de Deus e se humilhou e vestiu roupas de saco. Aí você vê os irmãos andando com roupa de saco hoje em dia nas ruas aí. Não. Se humilhar hoje não é vestir roupa de saco, tá? Se humilhar hoje
não é vestir roupa de saco. Tá? Isso é naquela época. Por exemplo, fala assim, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era mostrar que você estava revoltado. Fazer alguma coisa absurda. Veste, irmãos, era uma coisa caríssima. Tá? Por isso que quando Jesus foi dar o exemplo, falou assim, quando você tem uma túnica, tem duas túnicas, dá uma para o outro. Você ter duas túnicas, irmãos, na época de Jesus, na época de Cristo, nos tempos bíblicos, você tinha que ser muito rico. Era gente bem de vida, porque isso era caro, era difícil de fazer. Então, quando está falando a respeito que a pessoa fica revoltada, ela abre mão de alguma coisa que tem muito valor. É como se fosse pegar rasgar dinheiro, ficar tão nervoso que você rasga dinheiro. Você está rasgando o valor, você está rasgando o respeito. Então, você manifestar a sua humilhação hoje não é fazer que nem nos tempos bíblicos, não. Você quer fazer isso? Você tem que fazer nos tempos de hoje. O que é humilhação hoje? O que é vergonhoso hoje? Você quer se humilhar diante de Deus? Você quer fazer sacrifício diante de Deus? O que é sacrifício para Deus hoje? Já comentei aqui na igreja, tem igrejas que o pessoal chega assim, vem cá, irmãos, tira o sapato todo aí que eu sou pastor, hoje eu vou lavar os seus pés, porque é bíblico. Irmão, lavar os pés é um sinal de humilhação, é de fazer alguma coisa que seja assim no nível mais baixo da escala social, tá? Isso não é sacrifício hoje, não é sacrifício daquela época, porque fazia parte da cultura da época. Aí a pessoa lê isso e fala assim, eu tenho que lavar os pés. Lavar os pés é servir o irmão. Como é que eu sirvo o irmão? Tá? Já falei que o dia que você estava aqui, é pagando uma conta às vezes. Hoje em dia é isso. Paga a minha conta lá, vai lá na minha casa, faz uma comida para mim, arruma a minha casa, leva alguma coisa para eu comer. Tem mais a ver com isso hoje, no nosso contexto. Muito mais do que você lavar o pé de alguém, não faz diferença nenhuma. Agora, você pegar uma pessoa que está imunda e dar um banho nela, aí é diferente. Eu vou te dar um banho, tá? Pega uma pessoa da rua, leva para dentro da minha casa, dá um banho nela. E isso é fazer um serviço, é ser servo, tá? Então, irmão, para você ter uma mentalidade, compreender o desenvolvimento bíblico e histórico dessa forma, só estudando a Bíblia, só estudando. Do contrário, só estudando teologia. Do contrário, o que você vai ser? Você vai ser um cristão que vai relacionar a sua fé às emoções, tá? Vai ficar o tempo todo relacionando a sua fé às suas emoções. E aí você não vai progredir. Não vai progredir, porque no dia que você parar de sentir, de parar de ter emoções, você vai perder sua fé, porque a sua fé está baseada nas emoções. Quando a fé até nasce, a gente vai falar sobre ela agora. Quando a fé está baseada nas emoções, a tendência, irmãos, é que ao longo do tempo, se você se perder, se você deixar de sentir, você se desvia. E aí você vê pessoas que antes eram uma bênção. Às vezes está aí 3 meses, a pessoa está uma bênção. Passa um mês, uma semana, você vê a pessoa totalmente desviada, totalmente afastada de Deus. É porque a fé dela não estava alicerçada no conhecimento de Deus, mas na emoção, num momento que não tem nada a ver com a fé bíblica. Tá? A fé tem que ser bíblica. Tá? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Ó. Então, olha só. Significado da palavra, do termo teologia, né? Então, teologia, você podia dividir theos, a origem vem de theos, significa Deus, e logia, que é tratado, estudo, saber, a ciência. Então, quer dizer, teologia seria a ciência de Deus, tratados a respeito de Deus, um estudo a respeito de Deus, um saber que você tem a respeito de Deus, mas que, lembrando, ele não é completo. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus é infinito. E aí, irmãos, a teologia é um conhecimento que é também dividido em classes, tá? E aí, a exemplo disso, nós podemos pegar 3 classes, né? É a teologia bíblica, que é o estudo do texto bíblico, teologia bíblica, que é o estudo aprofundado do texto bíblico e sua história.
Teologia histórica, que se refere ao estudo da história da teologia e da doutrina cristã. Teologia sistemática, que se define pelo estudo racional, organizado, coerente da doutrina bíblica, da filosofia teológica e da teologia dogmática. Olha só. E aí, com base nisso aqui, irmãos, está falando aqui a respeito da filosofia teológica. Quando você faz teologia, tá? Eu vou explicar isso porque nos evangelhos, ou melhor, entre os evangélicos, você consegue perceber isso também, a teologia filosófica, mas ele é muito mais forte dentro da Igreja Católica, tá? O que aconteceu, irmãos? Até 1500, até 1506, mais ou menos, tá? Acontece a Reforma Protestante, entre 1500 e 1506, com Martinho Lutero. Nesse período, a teologia, ou melhor, a igreja era a igreja que não era reconhecida como evangélica, católica, pentecostal, presbiteriana, não existia isso. O que era a igreja evangélica naquela época? A igreja católica. Nós éramos o que antes? Católicos. O que significa católico? Universal. Você é católico ainda hoje, é? Você ainda é católico. O que significa ser católico? Universal. A ideia de que existe uma igreja, que é o corpo de Cristo, e ela é universal, independente do local que ela esteja. Então, isso significa ser católico. Então, eu e você, nós somos católicos. Só que nós não somos católicos romanos. Você pode ser católico romano também, não tem problema nenhum. Então, você é católico e está ligado à igreja de Roma. E os outros evangélicos são católicos também, universais, porque nós somos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo independe de denominação. Você pode ser de qualquer igreja. Se você é de Cristo, você faz parte da igreja de Deus, independente da placa da sua igreja. Até dentro da igreja católica. Tem gente que é salvo, está lá, eles são parte da igreja de Deus, assim como nós. Tá? Não importa qual igreja. Importa se você, que está lá dentro, você crê em Cristo de verdade, você entregou sua vida para Ele. Você pode estar iludido com um monte de coisa. Assim como na igreja evangélica tem gente que ensina errado e ilude as pessoas. Mas Deus conhece a sinceridade do coração das pessoas na medida necessária que essa pessoa precisa crer para ser salva. Então, os únicos que podem se declarar como igreja de Deus são aqueles que são reconhecidos pelo próprio Deus. Às vezes eu nesse momento posso não ser, só Deus sabe. Pode até não ter, eu posso estar desviado aqui, não estou sabendo. Pecando sem saber que eu estou pecando. Mas a igreja de Deus, Deus conhece ela. No ônibus, no carro, num campo de futebol, na estrada, no meio do mato, Deus reconhece a sua igreja, tá? Então, isso é que é ser católico, ser universal, tá? Só que, olha só, na igreja católica, durante o ano aí 400 depois de Cristo, até mais ou menos essa época aqui, 1500, eles tinham algumas formas de desenvolver o estudo teológico, que é diferente de nós hoje. O protestante, como é que ele se baseia? Na Bíblia. Só na Bíblia. Só que a história da igreja até essa época aqui, ela não necessariamente se baseava somente na Bíblia. Esse foi o erro e foi justamente isso que levou a igreja católica a ser o que é hoje. Ou pior, ser o que foi nessa época aqui, porque foi a pior fase da igreja. Foi nessa fase aqui que estava acontecendo aqueles pedidos de indulgências, que era pagar para ir para o céu, pagar para tirar uma alma, um parente seu do purgatório. Foi nessa época que isso acontecia. Antes disso aqui, dessa época, isso não acontecia com tanta frequência. Era que nem você escuta falar assim, a igreja tal está pedindo dinheiro, a igreja tal está exagerando, não está lendo a Bíblia, só fala de cura, ou só fala de dinheiro, ou só fala de iludir as pessoas. Não escuta isso hoje? Naquela época, a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que a igreja evangélica está muito diferente da igreja católica, não. Só falta as imagens.
Só falta assim, colocou a imagem aí, é igualzinho. Aí é igualzinho, aí não tem nada, entendeu? Se eu não gosto de falar, eu não falo mal da igreja católica. Eu não falo, por causa disso. Porque a igreja evangélica, quando você estuda, você vê que a igreja evangélica está fazendo parecido. Tá? Então o que acontece? Olha só. Até essa época aqui, a igreja católica, quando ela ia desenvolver o estudo teológico, ela se desenvolvia primeiro, ó, uma das formas, né? Pelo texto bíblico. Igualzinho nós fazemos. Segundo, pela história dos pais da igreja. O que são os pais da igreja? Os primeiros cristãos, do 1º ao 4º século. Aqui, ó. Vou colocar aqui pais da igreja. Se basear, aqui já saiu do texto bíblico, tá? Já saiu. Você pega a história, Agostinho, outros ali, homens de Deus, foram homens de Deus que estavam muito próximos ali dos primeiros anos da igreja. Eles pegavam aquilo como exemplo, que tinha registros. Tem ainda que eles têm um registro disso. A gente não acompanha porque a gente se separou tanto da igreja católica que a gente não vai nessas fontes aqui, não, mas essas fontes são para nós também. Porque era a nossa igreja naquela época, ainda era a igreja santa, tá? Então, olha só, os pais da igreja. E também, olha aqui, uma filosofia cristã. Por quê? Depois do século IV, a igreja, ela toma conta do Império Romano, correto? E aí o que ela faz? Ela cria um tipo de filosofia que é chamado de escolástica. Muito importante isso, chama escolástica. Essa filosofia, o que ela fazia? Ela pegava os ensinamentos gregos de Pitágoras principalmente, Pitágoras não, Aristóteles principalmente, Sócrates, Platão, e relacionava os estoicos, tá? Relacionava essas histórias, essas filosofias, esses pensamentos à teologia cristã e criavam aqui, ó, a partir da filosofia e do texto bíblico, criaram um novo tipo de filosofia que se chamava escolástica. Então, no período medieval, a filosofia é dominada por esse pensamento filosófico, que é o pensamento bíblico relacionado, princípios bíblicos relacionados com a filosofia grega, principalmente de Aristóteles, tá? Principalmente Aristóteles. Então, dentro da Igreja Católica, a teologia é trabalhada, ó, através do texto bíblico, através da história da igreja, que é os pais da igreja, da filosofia cristã, que é a escolástica. Só que aí, como dentro da Igreja Católica existe o dogma da infabilidade papal. O que é isso? O Papa nunca erra, tá? Então, na Igreja Católica tem essa regra que o Papa nunca erra. Então, na história da Igreja, aí você vai pegar também a história da Igreja enquanto Igreja Católica. 4. História da Igreja. Na história da Igreja Católica, houveram vários períodos, vários papas, e havia esse dogma da infabilidade papal, que o Papa nunca erra. Então você pegava como base a própria história da igreja para explicar questões teológicas, tá? Nós não temos isso aqui de história da igreja, você pode usar como exemplo. Mas esses exemplos que você pega da história da igreja para aplicar sua fé, não podem entrar em contradição com o texto bíblico. Só que na Igreja Católica, mesmo quando entra em contradição, é ignorado. Por quê? Porque para eles, o texto bíblico não tem a força e o peso que tem para nós que somos evangélicos. Tá? Para eles, o texto bíblico é somente parte da revelação de Deus. Mas a história da igreja para eles é parte da revelação de Deus. A filosofia escolástica é parte da revelação de Deus.
e a história dos pais da igreja é parte da revelação de Deus, no mesmo peso. Você poderia até considerar isso aqui, poderia, porque a escolástica é importante também, tem coisas muito importantes, nós vamos ver isso, tá? Agora, o texto bíblico, irmãos, é uma revelação direta de Deus, é a autoridade suprema para nós evangélicos, tá? É uma autoridade suprema. Então, qualquer tipo de pensamento, você pode ter um pensamento, você pode ter uma revelação, você pode ter uma visão, mas você tem que levar em consideração, na visão que você tem, que, primeiro, a sua mente fala, o seu coração fala, a sua carne fala, o diabo fala, você pode ter alucinações, você pode dormir de barriga cheia, sonhar e falar que Deus está te falando alguma coisa, tá? E falar que isso é revelação de Deus, no mesmo nível que o texto bíblico? Não pode. O texto bíblico está acima de qualquer revelação, está acima de qualquer filosofia, está acima de qualquer tipo de pensamento, cristão ou não. Então, o texto bíblico, para nós evangélicos, ele está acima de tudo, tá? Mas você tem que saber que na Igreja Católica isso aqui é considerado, ó. Então, ao longo dos anos, se você tivesse numa estrutura religiosa qualquer, que se baseasse nesses pontos aqui, ó, ao longo de vários anos, 1000 anos, tá? Você vê a igreja aí, irmãos, que abriu certinha, com um ano já está desandando. Pensa, 1000 anos de história de igreja, 1500 anos de história de igreja, com um dogma ainda de que o pastor nunca falha. É isso, irmão, pastor nunca falha. Eu tenho que pedir perdão aos irmãos aqui quase todo domingo. Ué. Os pastores falham, os padres falham, os líderes falham, somos todos seres humanos, somos todos iguais. E por isso nós estudamos teologia, para entender a nossa mente, entender a nós mesmos, entender a nossa relação com Deus, porque o único que não falha nessa relação é o próprio Deus, tá? Então é importante você saber disso aqui, teólogo tem que saber disso aqui, ó. Estudante de teologia tem que saber disso aqui, e por causa disso, isso vai te ajudar a ver até a Igreja Católica com menos preconceito. Por isso que muita gente, eu te falo, entra lá sincero, porque a teologia é baseada nisso aqui, ó. Tanto que as missas não são baseadas na Bíblia, não. As missas são baseadas em um livro de missas. E em toda a Igreja Católica romana, né, porque tem a Igreja romana e tem a Igreja grega, né? Também é católica, mas é grega e tem um outro Papa. Sabia disso? Tem uma igreja grega que tem outro Papa. A Igreja Católica é dividida em duas igrejas, tá? Mas a maior é a romana, é a que está aqui no Brasil. Essa teologia deles envolve esses outros pontos, ó. Envolve esses outros pontos. E aí, com troca de papa ano atrás de ano, vai juntando e acumulando erros, costumes errados, que não se corrige através do texto bíblico. E acaba que, por fim, a igreja é dominada por práticas religiosas, ao invés de ser dominada pelo conhecimento de Deus, que só é revelado através da sua palavra. Amém?